O programa Joker estreou em 2018 e é apresentado pelo animado Vasco Palmeirim. É um programa familiar conhecido por todos, mas sabias que existe um episódio banido de Joker? A RTP conseguiu apagar qualquer rastro desta uma vez, a polémica que este causou e tudo o que nos sobra são relatos de todos que assistiram à sua estreia. Um dos relatos mais detalhados foi publicado no Reddit no dia seguinte à única difusão do episódio. O user Vasco Palmeirim, O Meu Pesadelo, escreveu um longo e detalhado texto que descreve o episódio. Ontem, no fim de jantar, acabei de arrumar a louça e começou um novo episódio do Joker. Decidi usar a televisão como áudio de fundo enquanto respondia alguns e-mails, mas quando comecei a prestar atenção ao programa, percebi que Vasco Palmeirim era mais calado, mais agressivo, menos risonho do que o seu personagem habitual. O competidor era um homem de 30 e poucos anos chamado Pedro, que veio acompanhado do seu irmão mais velho, Luís. O Pedro parecia feliz de participar inicialmente, mas ao longo do episódio ficava claramente mais desconfortável com as perguntas e o ambiente criado pelo apresentador. O próprio público presente no fundo parecia tenso, olhando constantemente em todas as direções, procurando algo e sorrindo de forma constrangida. As perguntas começaram. Primeiro, não era nada fora do normal. Qual escritor criou a obra Otto da Barca do Inferno? Pedro facilmente respondeu Gil Vicente, feliz de subir para os 200 euros, sonhando em obter os 50.000 euros. Segunda pergunta, de que país é originário o vinho Marsala? O Pedro já começou a ficar perturbado, uma vez que este não tinha conhecimentos aprofundados sobre vinho. Pelo nome escolheu Itália e com sorte acertou. Sentiu-se aliviado, todos ficaram aliviados, sentiam todos que desta vez errar a resposta tinha consequências bem mais importantes ao costume. Não era só perder 3 jokers, algo se escondia no comportamento do apresentador. Terceira pergunta, qual a característica comum aos membros da organização Mensa? Conhecia a resposta, tinha lido na parte de trás da caixa de cereais. A resposta tem um quilo elevado, subiu para os 1.000 euros sorridente, mas ainda assim algo o perturbava. Vasco tinha um tom de voz neutro, pouco animado. Não parecia ele mesmo, até quando falava com Patrícia. A voz off respondia com uma voz assustada, tremida. Suas respostas eram incertas, como se nem tivesse medo do que o Vasco poderia pensar. O público estava cada vez mais desconfortável. Pedro olhava para seu irmão Luís, que parecia tão perdido como ele, e seguiram para a próxima pergunta: quem é o presidente da RTP1? Manuel Oliveira, João Paulo Silva, Nicolau Santos ou Renato Alves? Pedro sentiu-se perdido. Não fazia a menor ideia e Vasco apenas o olhava fixamente, sem qualquer expressão. Não fazia nenhum comentário para o ajudar ou uma piada para melhorar o ambiente. O seu olhar pesava toneladas e fez-se silêncio no estúdio. Pedro respondeu assustado: Renato Alves. Falou Vasco, virando rapidamente a cara para Luís, o observando com um olhar penetrante. O irmão do Pedro ficou pálido e com relutância levantou-se para responder as perguntas que Pedro primeiro Vasco manteve-se calmo, parecia zangado. Resposta errada. Não parecia triste como nos outros episódios. Seu tom era severo. Desceu para os 500 euros e perdeu 3 jokers. A sala estava iluminada de vermelho e Pedro estava ofegante. Esta na hora de chamar o Super Joker ia ler. Começou o countdown. Pedro leu a primeira pergunta e Luís respondeu o mais rápido que pôde. Mais alto, disse agressivamente o Vasco. O ritmo acelerava, as perguntas cada vez mais difíceis e bizarras, enquanto o Vasco gritava cada vez mais agressivamente para Luís responder mais alto. Luís fazia o seu melhor, mas ainda assim errou diversas vezes e este nas últimas perguntas praticamente berrava as respostas a pedido do apresentador. No final do countdown, este caiu de joelhos sem forças e seguidamente perdeu a consciência, ficando apenas no chão desmaiado para o resto do episódio, enquanto Vasco o ignorava. Pedro tremia e olhava para os lados rapidamente, fazendo contato visual com o público, mas ninguém era capaz de agir. Estavam todos paralisados e confusos. Pedro tinha recuperado um joker e podia continuar o programa. Estava agora na quinta pergunta: qual a melhor rádio portuguesa?
Quando ouvi isso, fiquei bastante impressionado. Era uma pergunta extremamente subjetiva e não tinha lugar neste programa, mas com aquele ambiente pesado, ninguém se podia opor à vontade do Vasco Palmeirim. Pedro já não tinha forma de recuperar jogos sem seu irmão e sabia que teria que ser cuidadoso se quisesse chegar aos 5.000 euros. Escolheu a rádio comercial. Vasco confirmou que sua resposta estava certa. De volta aos 1.000 euros, sentia-se mais confiante. Algumas pessoas presentes no público começaram a perder forças e a desmaiar. Sexta pergunta. Esta é fácil. Qual a tua morada? Vasco enumerou as opções e Pedro estava pálido, suava e parecia não conseguir respirar. Vasco apenas o olhava fixamente. Pedro tentou acalmar-se e respondeu a segunda opção. Estava obviamente certa e Vasco sorria calmamente. Pedro tremia tanto e segurava-se a mesa à sua frente, nem conseguia olhar para o apresentador. 30.000 euros, mas será que valia mesmo a pena continuar? Olhava para Luís e parecia que tudo rodava à sua volta. Quem é o melhor apresentador da televisão portuguesa? As perguntas subjetivas estavam de volta, pelo menos era fácil. Vasco Palmeirim, claro. Pedro respondeu com um sorriso seco. Fechou fortemente os olhos, tentando manter a calma. Pensava nos 50.000 euros, pensava no seu irmão. E o momento em que ele revelará este que ganhara o programa. A resposta está certa, claro. Esta podia ser a última pergunta se acertasse. O público aplaudiu, aliviado. 1.000 euros, só teria que responder a mais duas perguntas e seria o grande vencedor. Vasco começou a rir. Nova regra, já só tens um joker a partir de agora. E assim os jokeres caem da torre até só sobrar um. Pedro parecia ter visto um fantasma e sua boca abriu-se, parecia não ter mais controlo na sua própria mandíbula. Vasco continuou a rir e parou subitamente. Nona pergunta, onde está a minha irmã? Pedro tremia imenso, quase caía da cadeira. Não, ele respirava baixo. Vasco olhava profundamente e aproximava-se cada vez mais do competitor. Onde está a minha irmã? Voltou a referir mais agressivamente. Pedro chorava, agarrou a mão de Luís e o aproximou de sua cara, escondendo suas lágrimas. Vasco não apresentou nenhumas opções, como se não pudesse saber a resposta, apenas Pedro podia responder. Pedro respirou profundamente, como se estivesse prestes a gritar, e no momento em que começou a responder. O programa foi interrompido por publicidade. A publicidade acabou e todos estavam no chão, inconscientes. Apenas Vasco Palmeirim estava de pé. Caem os confetis. Pedro deu a resposta correta. Tinha ganhado os 50.000 euros. Vasco batia palmas e os créditos apareceram. Era o fim. Acaba assim o seu relato. Nos comentários, algumas pessoas confirmaram ter visto esse episódio, outros o chamavam mentiroso. Diziam que tal coisa era impossível, que tinham visto episódios recentes e o Vasco agia normalmente e não tinha qualquer atitude descrita no post. Algumas pessoas quiseram recuperar o episódio e pesquisaram na RTP Play ou até no YouTube, mas nada, tinha sido completamente apagado. Algumas pessoas comentam nas publicações do apresentador o questionando, mas os comentários são rapidamente eliminados. Existem várias teorias sobre o que aconteceu. Alguns afirmam que Vasco Palmeirim já conhecia Pedro no passado, outros dizem que é tudo encenação, os mais céticos afirmam numa falsa memória coletiva. Mas este episódio continua a ser um mistério nunca resolvido. Se algum de vocês tem uma teoria, por favor comentam esta. Espero que tenham gostado. Até à próxima!